Bom, pessoal, vamos continuar nosso sistema aqui e fazer a configuração dos relacionamentos. Então, eu já tenho o meu sistema rodando aqui, né? Nós paramos aí na ordem de serviço, né? Para criar a ordem de serviço. Então, aqui nós tínhamos colocado o formulário, né, data. Aqui é só informativo para o usuário. O cliente, né, selecionar o cliente aqui e o status da ordem de serviço. E aí o botãozinho aqui de abrir OS. Então nesse primeiro momento vamos fazer para salvar, né, o cliente corretamente, fazer o relacionamento entre ordem de serviço e cliente. Nós olhamos aqui nosso banco de dados, nós temos aqui a tabela de ordem de serviço. E a tabela de ordem de serviço eu tenho o ID dela, cliente ID, data, status, create at e update at. Então, esses dois, create at e update at, o Laravel coloca as datas automáticas para a gente, né? Quando cria um registro, ela coloca aqui no create at. Quando a gente atualiza, ela atualiza a data aqui do update at. Então, a gente consegue saber quando foi criado e qual que foi a última atualização daquele registro. Então, o que importa para nós aqui é cliente, ID, data, status. Então, primeiro nós vamos fazer a configuração de relacionamentos, né? Aqui, uma ordem de serviço, ela tem que ter, no mínimo, um cliente. Então, eu criei a chave cliente ID, né? Nós temos aqui o código aqui, cliente ID, um integer not null, e foreign key, cliente ID, refere-se à tabela clientes e o campo ID da tabela clientes. Temos aqui também a data, que é do tipo date, também não pode ser em branco, e o status aqui, que é o varchar também, e o default aqui está como aberto, né? Então ele é um enum, então ele tem aqui que o status ele pode ser aberto, andamento e fechado, né? Isso aqui eu já criei quando eu criei meu banco de dados, beleza? Então aqui, se eu não passar o status, ele vai colocar aqui o status aqui inicial já aberto, beleza? Então vamos aqui na documentação do Laravel, né? Vamos ver como é que funciona o relacionamento. Então temos aqui em Eloquent ORM, é onde nós fazemos aí o Eloquent que faz a camada de persistência, né, com banco de dados, e relacionamento, relationship. Então aqui que nós temos que vir e ver como é que faz o relacionamento, né? Então a gente tem aqui os tipos, né? On to one, né? Um para muito, inverse, many to many, que é muitos para muitos. Então vou iniciar aqui, né? On to one, um para um. Então ele coloca aqui um exemplo, né? É a classe, né? Ou aqui no caso é o model, que é a representação do banco, né? User. Então esse usuário ele tem um fone, né? Um telefone aqui que está na tabela fone e que é representado aqui pelo model app, né? Fone. Então ele coloca uma função e o nomezinho aqui do relacionamento aqui é has1, beleza? Então vamos para a parte de on to many. Então on to many ele tem aqui on to many, quando eu tenho, no caso aqui o exemplo ele coloca aqui um post, né, que ele dá como um post como fosse um blog, né. O post ele tem vários comentários. Aí quando você busca um post, ele já traz todos esses comentários, né. O nosso exemplo seria o inverso, né? No caso aqui seria clientes e ordem de serviços, né. Então um cliente tem várias ordens de serviços. Então o nosso seria
o inverso, que seria on to many inverso. Então, aqui no caso, o comentário, ele tem somente um post, né? Cada comentário que a gente, né, no caso de um artigo, cada comentário que é feito em um post. Então, aqui é o inverso, né? Então, o normal, ele usa o has many. E o inverso, ele usa belong to, né? Então, no caso nosso seria assim, ordem de serviço tem um cliente. Então, a gente utilizaria esse belongs to. Então, vamos fazer a configuração no nosso model de ordem de serviço. Eu tenho aqui o model ordem de serviço e eu faço aqui, ó, public function, e aí seria, né, cliente, uma ordem de serviço tem um cliente, e aqui return this belongs to. E aqui eu passo qual é o model que vai representar esse cliente. Então aqui o nosso model, deixa eu fechar umas abas aqui. No nosso model nós temos aqui o cliente. Então o cliente fica dentro de app cliente, né? Então se eu vir aqui o namespace é app e a classe aqui é cliente, model cliente. Então eu coloco aqui app cliente. Beleza? Aqui ele já está fazendo o relacionamento, né? Não precisa a gente trabalhar com left join, nem SQL nenhuma. Aqui ele já faz o relacionamento on to many. Outra coisa que devemos analisar, né, na documentação é quando é a questão de chave estrangeiras, né? Ele diz aqui que a chave estrangeira, né, é dita como olha aqui, post underline ID. Então é a forma que é utilizada. Olha só, se eu abrir meu banco, eu tenho lá em ordem de serviço cliente ID. Eu estou usando no modo que o Laravel utiliza. Então cliente ID. Mas eu utilizo ID cliente, não tem problema. Você pode vir aqui e especificar qual é a chave estrangeira que eu estou utilizando. No caso nosso aqui é cliente ID. Então, se for nesse formato, né, cliente, aqui o nome da função, cliente, underline e o ID, ele já funciona corretamente. Caso for uma outra chave estrangeira que você utilize, por exemplo, ID cliente, né, ou né, pode ser que você use com letra maiúscula ID, então isso daí deve ser observado. Ou né, ID underline cliente, quando você usa tudo maiúsculo. Então você coloca qual é a chave estrangeira que você está utilizando na sua tabela para relacionar com o cliente. No meu caso aqui é cliente ID, já é da forma que o Laravel, a documentação diz para ser usado, porque aí eu tenho menos linha de código, né? Então eu não preciso colocar, beleza? Então, o próximo passo é nós trabalharmos aqui o nosso store, né? Aqui nosso create, né? Tá chamando aqui a view, né? Passando aqui o cliente para ser listado, e agora precisamos trabalhar o nosso store aqui na hora de pegar as informações e salvar esse novo registro. Então, aqui no formulário, né? A formulário está da mesma forma que eu deixei na última aula, né? Só vou adicionar aqui, né, a rota, qual que é a rota que eu vou enviar esse formulário. Então a rota que eu vou enviar esse formulário é ordem serviços.store. Então é para onde eu vou enviar. Se eu vier aqui no meu formulário, né, ainda está normal.
Olha só, ele tem aqui o formulário aqui para onde eu vou enviar. É interessante usar as funções do Laravel porque ele já coloca aqui o domínio. Se eu modificar o domínio, ele não vai ter erro, né? Então ele vai fazer um post para ordem de serviço. Outra questão que eu vou modificar também é esse cliente ID. Eu vou deixar aqui, vou colocar aqui como somente cliente. A gente vai pegar essa informação como cliente. Então, na hora que for enviado esse formulário, vai cair aqui para o Store. Vamos verificar se está funcionando. Vou colocar aqui return OK. É só mostrar um OK na tela aí, dizendo que está chegando a informação lá. Então, carregar novamente. Vou selecionar um cliente e vou colocar abrir OS. Então tá, retorno OK. Lembrando aí que essa data e esse status aberto é só informativo aí para o usuário. Eu não vou pegar essas informações lá no meu store. Então a primeira informação que eu vou pegar, que eu preciso fazer, eu preciso saber se esse cliente existe, né? Vai que está listado um cliente ali que não está no banco de dados, né? Por algum erro de programação, alguma coisa assim. Então eu vou pegar aqui, utilizar o método aqui de cliente, o método find, e passar aqui o ID do cliente, request cliente, o que a gente pegou. E aí vamos fazer o seguinte, vamos dar um return aqui, clientes, cliente, né? A gente está pegando uma informação só. Então aqui está puxando o banco de dados, está correto, né? Ele não vai dar nenhum problema. Então, se eu colocar aqui, se eu executar, ele vai consultar o cliente e vai retornar aqui um JSON daquele cliente, né? Ó, ID, nome, e-mail, quando foi criado e quando foi feita a última atualização. Beleza? Eu vou fazer uma outra verificação que é o seguinte. Vou colocar aqui, se não existiu o cliente, então não existiu o cliente, eu vou retornar aqui cliente não encontrado. Vou colocar aqui, erro ao selecionar o cliente. Olha só, vamos ver se a gente consegue verificar esse erro. Olha só, deixar aqui, selecione o cliente. Vou mandar essa. Espera aí que ele não. Ele recarregou aqui. Selecione um cliente. Então, mandou em branco, erro ao selecionar o cliente. Então, é claro que aqui essa informação ela tem que voltar lá para a página onde está fazendo a abertura do chamado e colocar uma mensagem na tela. Beleza? Mas aqui nosso erro já está tratado. E agora eu vou criar uma ordem de serviço. Então, só ajustar essas tabs aqui. Então, agora eu vou criar uma ordem de serviço. OS new ordem de serviço. Vamos ver se já tem lá em cima, já criado, ó. Use app ordem de serviço. E aí, como o cliente aqui, se ele encontrou o cliente que eu estou buscando, ele não vai entrar aqui dentro e vai criar a ordem. Então eu vou colocar assim, ó, ordem de serviço, o método cliente, e esse método eu tenho aí um associate. Um associate, eu vou passar o cliente. Eu não preciso trabalhar com o ID diretamente. Gente, outra questão que eu vou fazer aqui é OS data. Então vou criar uma data aqui. Agora eu vou usar aqui a orientação objeto. Então data recebe new date. Estou usando aqui
recurso do PHP, que é a classe DataTime, e aí data format, eu tenho que colocar no formato que o banco recebe, né, que é ano, mês e dia, né, com o hífen. E, né, para mim só preciso do cliente e da data. O status, ele já está como default lá no banco. Vamos colocar aqui, e aí eu chamo o OS save e dou um return aqui, dá um return OS, só para a gente ver aí se foi criado ou não. É só, vamos executar. Então vou voltar aqui, vou criar aqui, selecionar Romário Oliver e abrir. E aí ele me traz aqui, ó, me traz um resultado, cliente 762, a data. Então a data da ordem de serviço eu coloquei aqui como a data vai ser atual. Quando eu estou abrindo essa ordem de serviço, ela vai ser a data do dia, né? Não vai ser possível modificar a data de abertura. Mas aí isso depende da lógica de negócio da sua aplicação, né? Então você pode sim colocar lá para ele colocar a data que ele quiser. Então update at, create at, aí ele me traz o registro do cliente aqui, cliente, e traz o registro todo do cliente. Se eu olhar lá no banco, vou colocar aqui no browser, ele criou ID 2, cliente 762, a data, status aberto e create at, update at. Ah, mas eu não, né, aqui o meu status, né, como vocês podem ver, meu status aqui está como default. Não, mas eu quero que toda vez quando ele abre, eu quero que ele abra como fechado, ou não coloquei essa questão default aí no meu no meu banco. Então eu posso colocar aqui OS status, né, o atributo status, e eu coloco aqui aberto ou fechado, né. Ou também, né, tem uma opção muito boa, quando eu esqueço de colocar lá no banco, é colocar aqui dentro do meu model. Então eu tenho um recurso a mais aqui que é o, né, a gente não tá utilizando o FillAble aqui, né, Protected FillAble. Então eu tenho o Protected Attribute, Attributes. E aí, esse é um array. Eu passo aqui quais são os campos, né, os atributos que eu quero que ele já preenche por default. No caso aqui, status. Ó, status, aí eu quero que ele seja aqui fechado, né, na hora de criar. Opa, não é ponto e vírgula não, que é vírgula ou sem vírgula. Beleza? Então, por exemplo, no meu banco aqui, ele está como... Deixa eu fechar o banco. Ele está como aberto, como default aberto. Porém, aqui eu coloquei como fechado. Olha só. Vamos criar novamente. Agora eu vou selecionar um outro cliente. E aí, vou abrir a OS. Ó, veja aqui, ó, status fechado. Ele deu como o status fechado. Então, você pode modificar aí a sua programação, né? Aqui sempre quando ele for, deixar até colocar aqui, deixar aberto. Toda vez que ele for criar um novo registro, ele vai colocar status aberto, isso já por default. Beleza, pessoal? Então aqui iniciamos a configuração do relacionamento de um para muitos, né? Utilizamos aqui a documentação do Laravel. Utilizamos aqui, né, ver que um para muitos eu tenho o anti-many e o anti-many inverse, que é o que nós estamos utilizando. Ah, mas quando eu selecionar o cliente, eu quero ver quais ordens de serviços foi feito para esse cliente. Aí eu utilizo essa daqui, o anti-many, né, as many, né, vou até já colocar lá para vocês verificarem. Olha só, vou abrir aqui o
o model diz cliente, né? Então, um cliente ele pode ter várias ordens de serviço. Então, public function ordem, no caso aqui, ordem serviços, que são mais de um. E aí eu dou um return this has name. E aí eu coloco o app aqui, o model que está fazendo o link aqui, que é ordem serviço. Então toda vez que eu buscar um cliente, eu já vou ter as ordens de serviço dele. Vamos ver se isso daqui que eu fiz está correto. Vamos vir aqui em cliente controllers. Então vou vir aqui em show. Então show, vou dar um returning cliente find ID. Essa rota aqui de show, vamos ver como é que ela funciona. Olha só, tem as rotas abertas aqui. Ó, show. Então é um get clientes barra o ID. Então, vou fazer isso manualmente aqui mesmo. Então vamos colocar aqui o cliente, né, e o seu ID, do jeito que funciona a rota. E temos aqui o nome do cliente, né, o e-mail, porém não veio aqui as ordens de serviços. Vamos ver o outro cliente aqui, né, também não veio as ordens de serviço. Vamos ver aqui no nosso controller. Então tem uma forma de buscar, que é essa forma aqui, olha só, ordem, eu coloco ordem serviços. Dessa forma ele já pega essas informações aqui no meu model, né? Como ele estiver chamando aqui o public function ordem serviço. Então aqui ele já vem aqui as ordens de serviço. Ó, vê que vem mais de uma ordem de serviço, tem duas, né? Uma criada dia 9/6/2020 e a outra aqui embaixo aqui também, né? Porém, mas aí eu quero trazer os dados do cliente e os dados e juntamente com os dados do cliente a ordem de serviços, os dois juntos, né? Então, primeiro eu trouxe aqui os dados do cliente e depois eu trouxe o dado da ordem de serviço utilizando esse parâmetro aqui, né? Esse método. Só vou colocar aqui, só para ficar mais bonito aqui, vou colocar aqui clientes, né? Tem uma outra forma de a gente buscar. Então, cliente, eu utilizo aqui um método chamado if, que é com, né? Com ordem serviços find ID. Vamos ver se isso está correto. Então aqui eu vou tirar essa linha daqui. Eu vou deixar comentada essa linha aqui embaixo. Até colocar aqui clientes. Sim. E aí eu dou um return cliente na variável cliente. Beleza? Vamos ver o resultado. Olha aí. Então, o resultado ele me traz um array, sendo que esse array, o primeiro aqui, tá os dados do cliente, ó, no ID, nome, e-mail, né? Depois ele me traz aqui, né, uma chave aqui, ordem de serviços, e dentro dessa chave são aí duas ordens de serviço, né, uma e duas aqui, beleza? Vamos ver o outro cliente. Agora o outro cliente ele tem somente uma ordem de serviço, né? Então dessa forma eu consigo trazer, listar os clientes, ou listar um cliente, né, aqui no caso estou usando o show,
e trazer com ele já as ordens de serviço daquele cliente, como eu tivesse uma, aqui eu só falta fazer uma tela onde eu consulto o cliente, vejo os dados dele e vejo as ordens de serviço que estão abertas, que já estão fechadas desse cliente. Beleza? Lembrando aí que nós colocamos aqui ordem public function, ordem de serviço, return this has many, app ordem de serviço. Lá no modo de ordem de serviço, eu tenho o cliente e aí eu dou um return this belongs to, beleza? E lembrando aí que na documentação, por mais que esteja em inglês, ela te traz aqui alguns exemplos dos relacionamentos. No início aqui nós temos os relacionamentos, polimorfismo de relacionamento. Então você pode usar, tem várias formas de usar e fazer os relacionamentos que nós precisamos dentro da nossa aplicação. Beleza, pessoal? Aí na próxima aula nós vamos falar aí sobre fazer o relacionamento many to many, como é que vai funcionar esse relacionamento. Então, nós abrimos a ordem de serviço. Vou colocar a ordem de serviço aqui. Opa. Aqui eu já consigo até listar as ordens de serviços. E quando eu terminei de abrir, não vai voltar aqui para listar. Já abri, ele vai cair numa tela onde eu vou adicionar os serviços a ordem de serviço, Beleza? Então vamos ficar por aqui e até a próxima aula.